amigo, gostaria de aproveitar este espaço para que possamos meditar e compartilhar o que a palavra do Senhor nos ensina, para que tenhamos uma vida vitoriosa em sua presença. Gostaria de compartilhar o texto que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, a partir do verso 1. Isaías, então, que é tido como profeta messiânico, ou profeta que mais anunciou durante o seu período ministerial, profético, sobre a vinda do Messias, do Salvador da humanidade. E eu gostaria de pensar com base nisso com os irmãos, sobre o plano de Deus para a vida do homem. Isaías, no capítulo 53, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia em que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele também não fizemos caso algum. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Meus irmãos, eu gostaria de pensar sobre a perfeição do plano de Deus para salvar o homem. Nosso Deus é um Deus que planeja coisas. Deus tinha um plano para a salvação do homem, para a nossa salvação, mesmo antes de o mundo ser criado. Em Efésios, no capítulo 1, versos 4 e 5, o apóstolo Paulo diz sobre isso. Ele diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Meus irmãos, sendo Deus, Ele poderia ter planejado qualquer coisa, o que quisesse. Ele escolheu, entretanto, o plano que realmente tem se desenvolvido nesta realidade criada. Algumas pessoas podem objetar isso. Algumas pessoas podem ignorar, algumas pessoas podem questionar, algumas pessoas podem pensar e dizer: olha, eu faria melhor. Talvez seria mais interessante que Deus eliminasse o mal, eliminasse o pecado, e que nós fôssemos automaticamente salvos e libertos. Meus irmãos, algumas pessoas podem pensar: por que era necessário, ou por que ser necessário um plano de salvação para todos? Mas, meus irmãos, esse plano de Deus, através de Jesus Cristo, é o plano perfeito para nos salvar, para nos justificar, para nos purificar e nos perdoar. Porque, para que esse plano fosse cumprido, Deus determinou que era necessário que o unigênito, ou seja, o seu único filho, único, do mesmo gênero, do mesmo tipo, se tornasse um simples ser humano. Deus, no seu plano de salvação, ali determinou que Ele mesmo, o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, viria a esta terra e seria perfurado, esmagado, punido e ferido por pessoas perversas e más. Se nós considerarmos o capítulo 53 de Isaías, podemos ver que o plano de Deus não era um simples pensamento caprichoso de um Deus que não está preocupado com o ser humano, ou que não está indiferente à nossa condição. Pelo contrário, foi um plano de um Deus que nos ama o suficiente para estar disposto a enviar o seu Filho para morrer e sofrer em nosso lugar. Nunca entenderemos completamente o porquê do plano de salvação de Deus, mas há um aspecto
dele que podemos observar claramente. Podemos ver que Deus realmente nos ama, que Deus realmente se importa conosco, que Deus realmente deseja salvar, que Deus realmente deseja perdoar e restaurar um relacionamento conosco. Se você ainda não confia em Cristo, se você ainda não crê nesta palavra, se você ainda não crê no Filho de Deus, ainda há tempo. Creia, invoque-o, busque-o, e você será perdoado, transformado, justificado e salvo para estar com Ele na eternidade. Deus possa abençoar a sua vida e o seu coração. Apenas creia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega o teu coração ao Senhor, para que o seu Espírito habite em você, para que você receba uma vida nova, uma vida de paz, de bênção e de vitória na presença do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus.